Irmãos, nós vamos passar rapidinho pela revisão da aula 13, a lição 13, 14 e 15. A de hoje vai ser a lição 16. Abra sua Bíblia aí no livro de Judas. A mensagem central do livro de Judas é defender a fé do erro exige consciência dos desígnios de Deus para com hereges e dos deveres do crente em tempos de heresia. Então, de uma maneira bem resumida, o livro de Judas nos exorta a batalhar pela fé, identificando o erro ali dos falsos mestres e seguindo firmes na fé, na verdadeira doutrina, no verdadeiro evangelho. Tanto que o nosso tema de hoje é seguir firmes, tá? Saber, sentir e agir. Quais serão nossos objetivos? Saber que os verdadeiros cristãos batalham diariamente. Acho que está falhando aqui. Deixa um plano B aí, que aqui já está falhando aqui. Tá? Os verdadeiros cristãos, acompanhando o seu manualzinho aí, batalham diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, e o Senhor os conservará firmes até o final. Interessante, cristãos batalham pela fé, mas quem nos conserva firmes é o Senhor. Nós já vemos que a gente prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E essas duas realidades andam juntos na vida do cristão. Você batalhar, se esforçar diligentemente, dar o seu melhor, mas sempre na confiança de um Deus que completa a obra na sua vida. Se fizer só um lado, achar que você pode só batalhar e perseverar sem depender de Deus, você será profundamente frustrado. Porque você é um pecador, você não tem força em si mesmo, como está escrito aí na cadeira. Se não for ligado em Cristo, você não consegue fazer nada. Então, você não vai ser bem-sucedido se viver só na sua confiança do seu esforço. E, por outro lado, como eu falei, não adianta só o esforço, também não adianta também só o conceito de eu deixo que Deus vai fazer a obra aqui e não haver nenhum esforço da parte do cristão. Esse também é um entendimento errado, porque aí você estará naquilo que a gente chama de tentar o Senhor. Você não, por exemplo, você não medita nas Escrituras, você não tem vida de oração, você não quer ter comunhão com os irmãos, e aí, de repente, você começa a ter problemas na sua caminhada espiritual e não vai entender por quê. Muitas vezes pode até culpar o Senhor, mas a verdade é que você não tem praticado as disciplinas espirituais, de orar, de ler a palavra, de ter comunhão com os santos. Então, o livro de Judas aponta para isso, para você batalhar, fazer a sua parte, ser um crente proativo, naquilo que importa, naquilo que é eterno, e ter, junto a isso, a dependência do Senhor, de que Ele é que vai fazer a obra na sua vida. No sentir está escrito, amor pela verdade, rejeitando todos os substitutos ardilosos que se apresentam, sabendo que é Deus quem nos chama, nos ama e nos guarda. Também espera-se que o crente maduro ele seja alguém apegado à verdade da palavra. É um tempo bom da gente refletir como anda o nosso tempo de leitura da palavra, de meditação na palavra de Deus. Não pelo fato só de você fazer isso de uma forma mecânica, como alguém que quer bater uma meta, quer completar uma leitura anual ou algo do tipo. Não, mas a questão de ter amor pela verdade é você ter um relacionamento tal com a palavra, de maneira que aquilo ali é alimento para você. Assim como a gente se alimenta todo dia para sustentar o nosso corpo, nós precisamos também ter esse direcionamento, esse apego a estar nas Escrituras. Eu me lembro bem, assim que eu me converti ali no meu primeiro ano, e sempre eu olho para trás para ver o que o Senhor fez na minha vida e para não esfriar esse primeiro amor, mas eu lembro bem ali nos primeiros meses, quando eu ia para o meu quarto, fechava a porta, ia ler ali, gostava muito de ler as cartas de Paulo, tudo ali muito novidade para mim ainda. Rapaz, eram tempos assim de um deleite profundo. Era ir para a palavra e não querer sair dela. Mas aí vem um perigo, os dias vão passando, você vai amadurecendo, você vai se acostumando, e aí se você não vigiar, não colocar diante de Deus, vai chegar o dia que você vai chegar para a palavra de Deus com o coração já frio, com o coração muitas vezes já endurecido, de maneira que aquela palavra já não te impacta, já não te confronta. E isso é um pecado que precisa ser tratado no nosso coração.
Porque a postura que a gente tem que ter é realmente de um amor por essa palavra, de amor por aquilo que Deus fala. Nós temos a oportunidade de ouvir Deus falar, mas muitas vezes nós vamos nos afastando desse caminho e a nossa relação com as Escrituras se torna algo apenas formal, algo apenas frio. Porque a Bíblia não é um livro como qualquer outro. A Bíblia é um livro que você precisa ler com o Espírito Santo do teu lado, te dando discernimento, te iluminando, te capacitando a compreender aquilo que só se compreende espiritualmente. Outro tipo de literatura, não. Você vai estudar, qualquer tipo de conhecimento científico aí, você vai aprender, vai entender. Ok, mesmo dependendo de Deus também. Mas na palavra de Deus, se não houver uma iluminação do alto, você não vai realmente desenvolver esse amor pela verdade e rejeitando todos os substitutos ardilosos. Então, além de amar a verdade, você também tem que odiar a mentira. E a mentira aqui no contexto do livro de Judas é a falsa doutrina, a heresia dos falsos mestres. E como agir? Agir guardando a doutrina, tal como somos guardados por Deus, apegando-nos àquele que não abandona a sua igreja. Uma ressalva que eu faço aqui é também a gente ter cuidado de não olhar a doutrina como mera teoria. Quando a gente fala de guardar a doutrina, de buscar a verdade, ou uma expressão que eu vi certa vez, estudar teologia sem ver aquilo como um mero objeto de estudo científico. Como eu ouvi certa vez dizer, Jesus não é um objeto de estudo. Ele é Deus falando ao seu coração. Então, você vai para a teologia, vai estudar cristologia, não pode ver aquilo de uma maneira fria, como um mero objeto acadêmico. Estou estudando cristologia. Não. Mas como uma pessoa com quem você precisa estar se relacionando, em quem você precisa estar em comunhão, na dependência e em espírito de adoração. Esses são os objetivos aqui na nossa carta de Judas. Passando aqui pela nossa revisão, vamos ler aí na Bíblia do versículo 1 ao 4. Judas, verso 1 ao 4, foi a lição 13 que se chama Batalhando pela Fé. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, já no começo da história da igreja, a igreja já enfrentando batalhas doutrinárias, já enfrentando situações de falsos mestres, de pessoas que se infiltravam e se dissimulavam no meio do povo de Deus para desviar o povo do verdadeiro evangelho. E nós vamos ver lá na frente que isso é algo muito profundo e sério, não é só uma questão de divergência doutrinária, não é só uma questão teórica, mas é algo que tem um reflexo eterno na vida do cristão. E nessa lição 13 foi visto no ponto 1, quem deve batalhar pela fé? Nós, os servos de Jesus Cristo, os escolhidos por Deus, os alcançados pelas bênçãos. Perceba que não é o pastor, o líder, o sacerdote. Não, essa batalha é para todo cristão. Uma coisa que muda muito quando você entende o Evangelho e quando você vem viver igreja e entende o funcionamento da igreja, é perceber aquilo que João fala, que todos nós temos a unção do santo. Então, nós não precisamos que o líder seja um mediador entre nós e o Senhor. Nós não precisamos de um sacerdote para fazer expiação pelo nosso pecado. Não, mas é uma coisa que todo crente, ele é sacerdócio real, ele é nação santa. Então, quem deve batalhar não é o pastor, não. O pastor vai batalhar, eu vou confiar aqui porque ele é um homem de Deus, ele vai ser bem sucedido. Não, é você, batalhando pela fé no seu coração, na sua vida, e batalhando pela fé no meio onde você vive, no seu trabalho, ou onde você estuda. Em todos esses locais, nós somos chamados a batalhar pela fé. Agora, existe uma forma de fazer isso, e nós vamos falar sobre isso na lição de hoje. E lá foi visto por que batalhar pela fé e como se deve batalhar pela fé. Essa foi a lição de número 13,
quando nós entramos no livro de Judas, tá? Lição 14. Observe na sua Bíblia aí. Vamos ler aqui do verso 5 ao verso 10. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E, quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Verso 7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Interessante, né? Você vê que abandona a doutrina, o que logo surge quando você abandona a verdadeira doutrina, abandona a verdade? Surge uma vida de pecado, né? Surge a imoralidade, surge o total esfriamento e distanciamento da vontade de Deus. Verso 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Quando eu leio isso aqui, me ocorre logo aqueles episódios que a gente vê muito em igrejas neopentecostais, né? Você vê também nessas igrejas televisivas aí, dos ditos pastores transformando uma batalha espiritual em um espetáculo, né? E colocando sempre de uma forma debochada, né? Pastor querendo entrevistar um endemoniado, já viram isso aí, né? Querendo entrevistar um endemoniado e querendo humilhar ali o endemoniado na frente do povo. Uma postura totalmente diferente do que a gente leu aqui, né? Quando nem mesmo o arcanjo Miguel ousou fazer acusações injuriosas, mas passou a autoridade e o peso para quem? O Senhor o repreenda, né? Mas se a pessoa não tem essa sabedoria e vive a tolice sem um evangelho profundo, ela vai cantar debaixo do meu pé, né? Vou pisar aqui na cabeça do inimigo e tal, e colocar tudo de uma forma jocosa, como se fosse algo assim que você pode lidar de uma forma displicente, e não de uma forma muito cuidadosa e séria, como a gente vê aqui. E no verso 10, todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. Como a palavra de Deus é clara e atual, né? Então, essas coisas que eu falei que eu lembro, desses ditos pastores fazendo todo esse espetáculo aí, é simplesmente porque eles difamam aquilo que eles não entendem, né? A profundidade e a seriedade de uma batalha espiritual do que é batalhar pela fé. Então, ainda no verso 10. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. E as lições aqui, os pontos da lição 14 são os falsos mestres e o juízo de Deus contra o pecado, os falsos mestres e sua vida insubordinada, os falsos mestres e sua vida irracional. Esses falsos mestres, irmãos, eles não ficaram lá na época do livro de Judas, não, tá? É até hoje e sempre terá até o Senhor voltar. E aí cabe à igreja ter o discernimento e a sabedoria para rejeitar esse falso ensino, para denunciar o erro e para jamais se submeter à autoridade desses falsos mestres. Por isso, você vai lá no livro de Atos e você vê Atos elogiando a igreja de Bereia, né? Elogiando os bereanos porque eles iam nas Escrituras e olhavam se era assim. Não à toa, igrejas ditas cristãs que se afastam do Evangelho, da verdade, elas dificilmente vão promover que as pessoas leiam a Bíblia, que as pessoas se aproximem da Bíblia. Por isso que um dos aspectos importantes, quando você chega numa igreja, e se de repente você tem que mudar de igreja e você está procurando uma para congregar com a sua família, é ver como essa igreja, como a liderança enxerga a palavra de Deus. Porque é isso que vai fazer toda a diferença, né? Como ela lida com a palavra de Deus e como aquilo vai refletir na vida da igreja. Com os falsos mestres não era assim. Então eles se desviavam da verdade do Evangelho e, consequentemente, produziam uma vida de insubordinação ao Senhor, uma vida longe da vontade de Deus. Como diz aqui, uma vida insubordinada, uma vida irracional. Essa foi a lição 14, quem são os falsos mestres. E a lição 15 da última aula, trazida pelo presbítero Cédric, que foi contigo, não foi, Cédric? A lição 15,
continuou na segunda parte ainda, quem são os falsos mestres. Então, lembrando, lição 13, batalhando pela fé, lição 14 e 15, identificando os falsos mestres. Então, lê na sua Bíblia aí, a partir do verso 11. Ó. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Eu leio isso aqui e vejo que cada ponto desse daria uma pregação sobre isso aqui, né? Como a palavra de Deus é rica, né? Quantas lições podemos tirar da situação aqui de Caim, Balaão e Corá? Verso 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. É uma palavra também para manchas, né? Pessoas que deixam manchas ali. Comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Interessante que são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água. A palavra de Deus bate muito forte, irmãos, naquele que se desvia da doutrina, mas mais ainda naquele que se desvia exercendo um papel de liderança. Não à toa, Tiago fala para muitos não quererem ser mestres, né? Porque pesa muito, né? É um grande encargo para aquele que está na liderança trazer o ensino para o povo de Deus. Por isso deve ser visto sempre como uma atitude com muito temor, com muita dependência do Senhor, porque não é brincadeira. Como eu digo, não é só uma questão de teoria, não é só uma questão não é uma coisa que não tenha reflexo prático. Sempre tem. Uma igreja que não é alimentada na palavra é uma igreja que vai caminhar com muitas dificuldades, com muitos problemas no meio do povo. Né? Eu, nessa vida de militar, viajando, morando em outras cidades, né? A gente tem a oportunidade de conhecer muitas igrejas e a gente acaba vendo essas coisas aqui. Né? Igrejas muito atoladas em situações de pecado, em situações de frieza espiritual. E quando você vai olhar lá na raiz do problema, a gente vê que a palavra de Deus está longe da vida da igreja, está longe do ensino. E isso vai sempre caminhar junto. Se afasta da palavra, se afasta de uma vida piedosa, como nós vamos ver aqui hoje. Verso 14, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Quantas vezes a palavra impiedade aí, né? 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Espero que esse comecinho do verso 16 incomode você como me incomoda, viu? Essas pessoas vivem se queixando. E também é uma das práticas que logo surgem no nosso meio, é a questão da murmuração, né? Das pessoas que têm sempre algo a reclamar, têm sempre uma postura de se queixar, e está sempre ali com aquele espírito de murmuração para com a igreja, para com a vida cristã. Fazendo uma analogia aqui com filhos, eu sempre gosto de falar de filho, né? Eu posso pregar qualquer coisa aqui, entra filho na história, viu você? Por que será, né? Mas à medida que eles vão crescendo, eu percebo assim, como cresce a luta contra a murmuração. Eu ainda não tenho experiência na criação de filhos adolescentes, né? Sou recruta nessa área, estou chegando agora nessa área aí, mas isso eu já percebo. A criança menor, que você ensina corretamente, doutrina, disciplina, ela te obedece de mais bom grado, geralmente. Aí o pescoço vai engrossando, aí o filho adolescente ele já quer obedecer, mas já dá uma quebradinha de cabeça assim, já vai ali com a postura já endurecida, e isso não deve ser permitido, tá? Porque a rebeldia é um problema sério na questão da criação de filhos, mas o assunto aqui não é esse. Mas a gente também, né, Pet? Lá na nossa experiência, às vezes a gente... Não, porque tu falaste que tu é recruta, né? Mas tu foste adolescente, ou seja, a gente faz... Verdade, eu sou recruta desse lado de cá agora, né? Mas para dar trabalho de adolescente eu sou PhD, viu? Eu fui. Criado numa família sem conhecer o Evangelho, totalmente longe do Senhor.
Eu só estou aqui pela graça, viu? Porque quando eu olho para trás e vejo que Deus me deu, esposa, filhos, especialmente a minha salvação, a gente vê que Deus é soberano mesmo. Que se dependesse de mim, eu estaria em outro caminho. Mas o Senhor sustenta. Então essas pessoas vivem se queixando, e cuidado com a murmuração dentro da igreja, tá, gente? Perigosíssimo. É legal a palavra que o pastor usa, lateralizar, né? Cuidado com a reclamaçãozinha que vai para o lado. Cuidado com o pedido de oração, que é desculpa para fofoca. Tá sabendo do fulano ou não? Deixa eu te falar aqui para a gente orar por ele. Aí, só para tesourar, né? Nós somos muito espertos em dissimular o pecado, tá? Então, continuando aqui. No final do 16, ó, cheias de si, adulam os outros por interesse, é o famoso babão, né? Mas só é o novo, mas só para ser beneficiado. 17, todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Irmãos, a gente lê isso aqui, é impressionante. O ser humano é o mesmo de lá para cá. 2000 anos, a coisa é a mesma, né? Quando vem essa postura de se queixar, pessoa descontente, desejos impuros, no 19 acontece o quê? Causam divisões. E é outra coisa que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com aquele que causa divisões no povo de Deus, né? O Senhor é justo juiz sobre essa causa aí. Então nós estamos aqui, nós devemos sempre ter uma postura de agregar, de edificar, de unir o povo de Deus. Então a gente tem que ficar muito atento, tanto com os outros, mas conosco, né, com nós mesmos, de nós não termos essa postura que vai causar divisão, que vai fazer tudo aquilo que o inimigo quer, que o inimigo vai bater palmas se você tem uma postura e uma atitude que vai rachar a igreja. Nada mais triste que uma igreja rachando, que uma igreja dividindo. Não é esse o propósito de Deus. Quando isso acontece, muitas vezes é por essas coisas aqui, né? Uma igreja que se afasta da verdade, pessoas dissimuladas dentro do corpo, que vão minando, vão desgastando e vão realmente chegando ao ponto de causar uma divisão dentro do corpo de Cristo. Como diz aí no final do 19, ó, seguindo tendências da própria alma e não tem o Espírito. O ataque mais perigoso contra a igreja não é nem esse, muito dos que estão fora, mas é muitos do que se infiltram no nosso meio, né? Porque aqui, o ataque que é dissimulado, ele é muito mais perigoso. Como eu costumo dizer sobre doutrina, se alguém subir naquele púlpito ali e começar a falar que a gente deve adorar Satanás, rapidinho a gente vai ver que a pessoa está maluca, né? A luz acende. Mas se ela começar a falar do Evangelho e mais alguma coisinha, o Evangelho de Cristo e mais um legalismozinho aqui, um ritualzinho ali que é necessário, o Evangelho mais uma dieta que é importante, né? Não, o Evangelho, mas você está comendo porco? Você está comendo porco, vamos ver isso aí, né? E não sei se vocês entendem, né? Tem que ser o Evangelho puro, só Cristo. Então, quando a pessoa vem com isso mais dissimulado, é mais difícil de nós identificarmos esse falso mestre. Ainda estou na revisão aqui, viu? Então, os pontos da lição 15, para depois a gente ir para a nossa, né? Ponto 1, falsos mestres, erros e alertas. Ponto 2, juízo de Deus contra todas ímpias atitudes. E o ponto 3, que eu achei muito interessante aqui da lição 15, vencendo os falsos mestres. E aqui diz, firmando-se na verdade, na realidade e na preparação. Agora sim, vamos para a nossa lição de número 16, sempre firmes. Irmãos, sempre releia esse livro de Judas, que ele é fantástico, né? Ele é um resumão assim da nossa vida espiritual, de batalhar pela fé, de rejeitar o falso erro, o erro sempre é falso, né? De rejeitar a falsa doutrina e de se firmar na palavra, dependendo do Senhor. Então, leia comigo aí do verso 20 ao 25. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amém. Verso 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem arrebatando-os do fogo.
A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, a único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Que final glorioso esse 24 e 25, né? Vamos já falar sobre isso aí, que a gente chama de doxologia. Introdução. Opa, obrigado aí, meu irmão. Vamos acompanhar nos slides aí, ó. Introdução de Sempre Firmes. Muitas doutrinas perigosas contradizem o Evangelho em nossos dias. Alguns argumentam que a essência do Evangelho é confiar em Deus para nos trazer prosperidade mundana. Está certo isso aí? Totalmente errado, né? Outros sugerem que é possível aceitar Jesus como Salvador, mas ignorar sua exigência de domínio sobre a vida. Acredite, isso aí tem mesmo, viu? Não, Jesus é meu Salvador, ainda não é Senhor. Vai ser ainda. Então, eu estou tendo essa vida aqui esculhambada, é porque ele ainda não é Senhor, ele é meu Salvador, ok? Como fosse uma segunda etapa na vida cristã, isso não existe. Alguns acreditam também que o cristianismo resume-se a servir aos outros ou a lutar pela justiça social, que em si são coisas boas. Lutar pela justiça social é uma coisa boa. O problema é o lugar que isso vai ocupar na vida da igreja e também, né, a maneira como isso é feito. Porque vai ter muitas situações, você conhece outras igrejas e vai pesquisar isso na internet, vai ter muitas situações onde a justiça social ela é feita como um fim em si mesmo. E isso é um problema, né? Mas nós ajudarmos o necessitado, ajudarmos os drogados, até essa semana o Rodrigo estava conversando comigo sobre isso, como é importante a gente servir e cuidar daqueles que nos rodeiam, que estão ao redor da nossa comunidade, né? Mas ajudar essas pessoas em situação de vulnerabilidade, com alimento e com aquelas coisas materiais que elas precisam, é uma bênção, mas não pode parar nela, né? Tem que ser uma porta de entrada para você conseguir apresentar o Evangelho. Eu lembro quando eu morava ainda em Campo Grande, a gente fez uma atividade de distribuir sopão à noite para os mendigos, né? Eu tinha acabado de chegar na igreja, eu fui nessa atividade lá e eu percebi que no final, nós ficamos lá umas 2 ou 3 horas durante a madrugada servindo, mas eu vi que a gente não apresentava o Evangelho. Interessante, eu olhei assim, cara, não tem... Né? Chamava até para ir para a igreja, mas não tinha aquela conversa com a pessoa sobre Cristo. Então a atividade fica totalmente inútil, ali, incompleta, né? Incompleta é pouco, ela fica um pouco sem sentido. Porque não adianta dar só o pão que vai sustentar o corpo, precisa do pão espiritual que vai sustentar a alma. Então, é nesse sentido que tem essa crítica aqui, né? Que fala sobre justiça social, mas olha aí, mas fala um pouco sobre pecado ou expiação. E muitas vezes o problema disso, irmãos, é que ao invés de nós confiarmos na fórmula de Deus, que é anunciar o Evangelho, a gente gosta de criar estratégias, né? Pensar em uma maneira de que, como é que a gente consegue alcançar o coração daquela pessoa? E pensa muito em estratégia e esquece da essência. Eu lembro, isso é uma história real, né? Que eu fui para um encontro de casais, também morava em outra cidade, e fui lá para servir, né? E a orientação muito clara lá da liderança na época é que os casais eram praticamente 90% eram casais descrentes. Você não podia falar de Jesus. Acredita? É real isso aqui. A Paty estava comigo para testemunhar. Mas por quê? Não, porque vai espantar. Tá? Essas pessoas estão vindo com o coração tão aberto, por que a gente vai colocar um assunto que vai deixá-las constrangidas? Não. Então, o encontro eram 2 dias. Era o primeiro e o segundo dia direto tendo palestras sobre criação de filho, liberdade financeira, o que mais que eu lembro aqui? Algumas coisas assim, mas aquela liderança, aquele povo estava com vergonha do Evangelho. Não podia ter a exposição do Evangelho realmente dizer que a pessoa precisava de Jesus, que ela estava condenada ao inferno. Não, isso aí é muito pesado, né? E aí, irmãos, percebam, né? A gente se desvia do que a Bíblia manda, se desvia da doutrina e começa a criar essa estratégia de homens. O exemplo que eu sempre cito, né? Da igreja que eu vi na internet, que ela queria alcançar lutadores de MMA e fez o quê?
botou um octógono no templo. Então perceba, isso aí, irmãos, é de uma infantilidade, ingenuidade espiritual tão grande, porque aquela pessoa que está sem Cristo, ela é inimigo de Deus, como nós éramos. E essa inimizade só se quebra com a força do Evangelho. Você pode ser bonzinho, você pode fazer como eu vi uma igreja nos Estados Unidos, né? Pesquisou no bairro qual era o estilo de música que as pessoas gostavam. Depois da pesquisa, o que a igreja fez? Ajustou o louvor da igreja para tocar a música que a comunidade gosta. Deus não importa, importa o que as pessoas gostam. De novo, estratégia, né? Estratégia humana. Humanamente pensando, pode ser algo incrível, né? Poxa, que sacada que a pessoa teve. Mas é isso que vai arrancar o véu daquele que está cego espiritualmente? Não é. É só o Evangelho que tem poder para isso. Continuando aí, doutrinas perigosas existem em diferentes formatos e tamanhos, mas elas têm como denominador comum o que Danny Akin, ajuda meu inglês aí, sério, chama de matemática herética. Eu nunca tinha visto isso aqui. É legal essa ideia aqui. Elas adicionam, subtraem, multiplicam ou dividem o Evangelho. Então, perceba, elas não negam o Evangelho. É o exemplo que eu dei aqui. Elas não vão dizer que o Evangelho não presta, ou que está necessariamente ali, essencialmente ultrapassado. Elas vão botar mais um pouquinho, tirar uma informaçãozinha aqui. Os casais são descrentes? São. Tira Jesus aqui, só por enquanto. Não é muito importante agora, não. Tira Jesus e vamos fazer... Então, é o tipo realmente da matemática herética, onde só o Evangelho não serve. Tem que ser ajustado, ou acrescentado, ou retirado alguma coisa. Não é só Jesus. É Jesus mais guardar o sábado também, né? Ou não comer porco. Não, é Jesus mais alguns rituais aqui. Jesus mais batismo. Se não tiver batismo, você não vai para o céu. Tá? Então, é sempre Jesus e mais alguma coisa. Certa vez eu estava evangelizando um colega espírita, quando eu morava em Campo Grande, e ele sempre muito atencioso comigo, a gente tinha uma amizade muito boa, mas nunca tínhamos entrado na questão da nossa divergência espiritual, vamos dizer assim, doutrinária, né? E ele veio conversar comigo, ele veio começar a tirar dúvidas, né? E chegou a gente conversando, e eu falei de Cristo para ele, e chegou num ponto que eu falei do problema da reencarnação, né? Que é um dos problemas no espiritismo. Se você reencarna, para que serve Jesus? Eu vou reencarnar e vou melhorar, vou reencarnar, vou melhorar, vou reencarnar, vou melhorar. Eu não preciso de alguém que faça uma obra por mim na cruz do Calvário. Eu não preciso de um sacrifício expiatório. E aí, nesse dia, eu perdi esse amigo, né? Porque aí, realmente, a mensagem do Evangelho dividiu, né? E aí ele disse algo assim: eu achava você um cara tão esclarecido e mente aberta, né? Você é muito radical. Embora eu tenha falado isso com todo amor e cuidado, e nem foi no nosso primeiro contato. Mas por quê, né? Porque Jesus não basta para esse tipo de doutrina, para pessoas que seguem esse ensinamento, né? E essa é a matemática herética contra a qual o livro de Judas nos exorta a batalhar pela fé e a rejeitar esses falsos mestres. Ainda na introdução, é possível manter a firmeza na vida cristã, mesmo diante de tantos ataques doutrinários? A resposta é sim. Na verdade, é indispensável cultivar de forma saudável uma vida piedosa, verso 20, focada com a esperança ancorada no porto da segurança, 21. Com os pés firmados, é necessário ajudar outras pessoas que estão sendo enganadas pelos falsos mestres, 22 e 23, entendendo que a garantia de sucesso é mediante a segurança fornecida por Deus, verso 24, e que, ao final, conservados no amor, Ele mesmo nos fará entoar um hino de louvor e adoração. Excelente resumo desses 5 versículos que nós estamos lendo hoje, tá, gente? Vida piedosa, essa segurança é a confiança no Senhor, depois a necessidade de ajudar os que estão perdidos, de novo volta para a segurança de que essa ajuda é só quando a gente consegue confiar e depender de Deus, e termina com a adoração. Ponto 1, cultivando uma vida piedosa. Estamos analisando o verso 20. Tá? Vamos fazer o seguinte, me lembraram que tem que ter intervalo. Vamos dar um intervalo aqui de 10 minutos, meus irmãos, aí a gente entra no ponto 1, tá bom? Fiquem à vontade. Irmão, está projetado ali, cultivando uma vida piedosa, no verso 20. Tá? Diz assim:
Para cultivar uma vida piedosa e saudável, é necessário entender que ela repousa em duas verdades inegociáveis: perseverança na doutrina e na prática da oração. Judas apresenta essas duas verdades para encorajar os salvos a permanecerem firmes. Então, essa fórmula aqui, que não é aquela matemática herética, essa aqui é a matemática abençoada, é vida piedosa igual doutrina mais oração. Tá? Pode acrescentar o jejum aí também, mas para ficar aqui no livro de Judas, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus e nós precisamos ter uma vida de oração. Vou já entrar mais nesse ponto aqui quando entrar no 1.1, tá? Não tem como sair disso aqui. Se nós nos afastarmos da doutrina, ou se nós não tivermos realmente uma vida de intimidade em oração com o Senhor, seja a oração congregacional, vamos dizer assim, o corpo reunido aqui na igreja, seja com a sua família, mas especialmente a sua oração no secreto, naquela que só o Pai vê. Isso aqui é fundamental na vida do crente. Eu costumo dizer que nós temos tanto poder de Deus à nossa disposição que nós não tomamos posse, para usar aquela expressão carismática, né? Pentecostal. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor deixa ao nosso dispor. Um Deus que quer agir em nossas vidas, um Deus que quer completar essa obra em nós. Então, quer te dar paz e descanso, mas no lugar disso você prefere viver uma vida de ansiedade. Nada mais terrível para o cristão do que viver uma vida de ansiedade. Jesus chega e diz: basta cada dia o seu mal, aí você já está pensando no mal de amanhã, depois de amanhã, e naquela reunião que vai ter na sexta-feira e tal. E não vive ali só aquele dia na dependência de Deus. 1.1: como é que nós vamos cultivar uma vida piedosa? Firmando-se no conjunto de verdades bíblicas. Pode passar aí, tá olhando. Para construir uma casa, várias ferramentas e materiais são utilizados. Na etapa da edificação, colunas, paredes, sapatas. Na estrutura, tijolos, bloco de pedra, cimento, hidráulica, elétrica, fio, tudo mais aí. A diversidade é grande, mas ao final o projeto é concluído. Na edificação do conjunto de verdades cristãs, não, de verdades da vida cristã não é diferente. Várias etapas são enfrentadas e dispomos de muitas ferramentas e materiais. São cursos, vídeos, palestras, áudio, conversa, rede social, canal da videira, vídeo do YouTube. Tá? Não existe desculpa para não progredir na vida cristã. Aqui nós temos um paradoxo, tanto para a igreja como para o conhecimento aí fora, no geral, é o seguinte: nós nunca tivemos tanta informação disponível, juntamente com o povo tão sem conhecimento. Interessante isso aí. Quando, na época que a formação era mais restrita, mais difícil, a impressão que dá é que o povo, o conhecimento era muito maior, o apego pelo conhecimento, pelo ensino era maior. Hoje nós temos informação boa a um clique, você perde o culto. No outro dia o pastor já botou o vídeo da pregação, você perde a EBD, já está lá disponível, mas mesmo assim, a ideia que me passa é que nós vivemos muito de uma maneira superficial. Não sei se vocês já viram na internet, mostraram uma entrevista antiga, um repórter na rua, entrevistando as pessoas, perguntando acerca do lazer delas. E um diz: meu lazer é ler livro. Eu adoro ficar naquela casa, no sofá, fico lendo um livro. E a outra: não, o meu é ver um bom filme. Aí falava filmes de alta qualidade, né? Esses filmetes de Marvel não, era coisa boa mesmo, de qualidade, né? Então não tinha tanta informação disponível e as pessoas buscavam e se aprofundavam. Hoje não. Hoje a informação estourando em todo lado e a gente fica na superfície e não aprofunda. Você vê que até os vídeos, hoje em dia, tem que ser os mais curtos possíveis, né? Porque ninguém quer gastar mais de 10 minutos vendo um vídeo e estudando um tema. Então isso é um paradoxo, né? Algo que é uma contradição, que não era para ser dessa forma. E como ele diz aqui, não existe desculpa para não progredir na vida cristã. Né? Claro, quando a gente não está progredindo, irmãos, é nosso coração, né? É nosso pecado, é distanciamento de Deus, não é falta de oportunidade. Né? O pastor gosta muito de falar aqui na nossa igreja quantas atividades são colocadas para o rebanho, né? Quantas oportunidades de crescer, de estar na palavra, de estar na oração. Então, nós precisamos se firmar nesse conjunto de verdades bíblicas para ter essa vida piedosa. No versículo 20, Judas diz:
Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Edificar aqui no texto significa construir sobre algo já lançado. Pode passar aí, tá? A ideia é levantar sobre um fundamento estabelecido. Não é colocar novo fundamento, mas construir sobre ele. Perceba, irmãos, que a edificação tem que ser sobre algo que já existe, que é a doutrina. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, 18 a 20. Efésios 2, 18 a 20. Sério que pode ler bem alto para nós aí? Está no ponto? Não, tranquilo. Efésios 2, 18 a 20. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Obrigado. Fundamento dos apóstolos e profetas. Não havia aqui ainda o Novo Testamento concluído, então ali o ensino dos apóstolos era a base doutrinária de autoridade da igreja. E uma coisa importante, irmãos, na vida cristã e na teologia como um todo, é que, embora vários ramos da ciência se beneficiem das novidades, né, o ramo da tecnologia descobre um equipamento novo, um dispositivo eletrônico novo, um tipo de navegação na internet nova, na teologia não. Nós não precisamos desse novo. Pelo contrário, quando você ouvir que tem algo novo aí, que alguém tem uma sacada nova, você já ligue suas antenas e já fique atento com o que vem por aí. Porque 99,9% das vezes o que vem de novo, como diz no Ceará, é borogodó. É rolo. Uma vez eu vi num louvor de uma igreja lá de Fortaleza, né? Eles estouraram lá com uma música que era uma nova visão do reino de Deus. Uma nova visão do reino de Deus, uma nova visão da vontade do Pai. Tá? Melodia gostosa e tal. Mas você para pensar, né? Rapaz, nós estamos há 2000 anos de história cristã. Surgiu agora essa nova visão aí. Teve um iluminado que viu e disse assim, agora tem uma nova visão aqui. A gente estava fazendo tudo errado para trás. Com essa nova visão agora vai. Né? Isso aí, na verdade, irmãos, é uma tolice, né? Nós não precisamos da nova visão. Nós precisamos olhar para as veredas antigas. Né, para a verdade doutrinária estabelecida. Porque esse é um dos poderes da palavra de Deus. Ela não vai caducar. Você vai pegar um livro hoje sobre determinado assunto, daqui a 50 anos ele já vai estar precisando de uma nova edição, né, com algumas novas realidades. A Bíblia não, porque Deus não muda, né, e o coração do homem é pecador já desde que foi criado, né, desde que o pecado entrou na história humana. Então, nós não podemos alterar essa base, né? Se queremos uma vida piedosa, é uma vida piedosa construída sobre a doutrina. E não é sobre os apóstolos nas pessoas deles, não. Não é vão construir a minha doutrina é sobre Paulo, sobre, sei lá, João. Não. É sobre o ensino que eles traziam, né? Esse ensino que tinha uma autoridade doutrinária para a igreja. Continuando, 1.2, nós vimos que para ter uma vida piedosa se firma na verdade bíblica. E agora, para ter uma vida piedosa, se firme em uma vida de oração. O verso 20 continua com orando no Espírito Santo. A Bíblia apresenta o exercício da oração como algo indispensável para a vida do cristão. Através dela aprimoramos a relação com Deus, a confiança, a dependência, a submissão e recebemos orientação sobre as decisões. Lá no finalzinho, os benefícios de uma vida de oração são incontáveis. Não tenha vergonha não, me ajude aqui. Por que nós devemos orar? Alguém tem uma resposta aí? Por quê? Bem alto aí, ninguém? Se não tem voluntário, vai ter voluntório. É voluntório? Por que nós devemos orar? Rodrigão? Fala bem alto aí que eu estou surdinho. Devemos orar porque nós precisamos de Jesus, né? Para ter intimidade com Ele. Mais alguém? Escalar outro aqui. Boa, irmã Neide, como é que é? Dependência. Devemos orar porque a oração nos deixa em um estado, em uma situação de dependência do Senhor. Uma das respostas que eu mais gosto é bem simplesinha assim, porque Jesus orou. Né? Se Ele orou, quem é você para não orar? Jesus orou por ocasião do seu batismo. Jesus orou quando estava no deserto,
se preparando para as tentações. Jesus orou na ocasião em que foi escolher seus 12 apóstolos, orou na transfiguração, orou na ressurreição de Lázaro, orou até na cruz do Calvário. Quando já estava ali, para morrer no finzinho do seu ministério, o que ele tinha de mais importante para fazer? Orar. Ele orou. Irmãos, assim deve ser conosco também. Como eu já falei, seja a oração na igreja, seja a oração em casa, mas não existe crescimento espiritual se nós não tivermos uma vida de conversa com Deus. Né? O mais natural, o mais genuíno e transparente possível. Tendo cuidado para não se prender a fórmulas, né? Ao formato. Essa semana, orando com as crianças para dormir, toda noite eu vou colocá-las no quarto, aí eu peço uma das pequenas para orar, Senhor Deus, meu Deus e Pai. Aí todo o começo dela é isso aí, Senhor Deus, meu Deus e Pai. Aí ora mais pequena, não sei o quê, Senhor Deus, meu Deus e Pai. E aí, claro, é uma criança, né? Aí você vai orientando e mostrando, porque rapidamente a gente cria mecanismos ali engessados, né? E aí a gente perde o principal da oração, que é aquela questão de você conversar com o Senhor, falar do seu dia. Outra coisa que a gente esquece na oração, né? Comece sua oração rendendo louvores, dizendo quem Ele é. E nada melhor do que você conhecer a palavra para dizer o que a palavra diz, né? Ah, Senhor, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Eu levo meus olhos para Ti, de Ti vem o meu socorro. E você preenche a sua oração com teologia, e não só com coisas formais. John Piper diz que a oração é a maneira como Deus escolheu para que seus filhos participem da execução dos propósitos de Deus no mundo. E Spurgeon diz que a oração é o termômetro da vida espiritual. Como é que está seu termômetro aí? Isso aqui é forte, né? Quem não ora está espiritualmente morto. Como nós precisamos dessa vida de oração, conforme diz aí no nosso material. Prosseguindo ainda, sem oração não há poder. E carecemos de poder espiritual. Considere a referência em Marcos 9. Essa referência aqui é quando Jesus cura um endemoniado. O que é que os discípulos chegam e perguntam para Jesus? Senhor, por que nós não conseguimos? Né? Por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu, por falta de oração. E em alguns manuscritos, oração e jejum. Em outras palavras, sem oração perseverante, não temos poder de ataque. Como igreja, é suposto que invadamos e saqueemos as fortalezas de Satanás. Mas sem oração, não há poder. O mesmo é verdade em relação à defesa. Reparemos em Marcos 14. Se não vigiarmos, entraremos em tentação. Outro motivo de oração é para a gente resistir a tentações, como está escrito aqui. A nossa defesa e nosso ataque, como igreja, é uma força de oração ativa, persistente, séria e com fé. Realmente, irmãos, Jesus fala que a fé era pequena, né? E se nós temos realmente um coração endurecido e falta de oração, isso aí vai resultar realmente em uma fé pequena, em uma fé medíocre. Na verdade, em uma vida com Cristo medíocre, onde você tem tanto poder à sua disposição, mas você não consegue crescer espiritualmente, não consegue ser bênção na sua igreja, você não consegue dar um belo testemunho dentro de casa, como pai, ou como esposo, ou como filho, porque falta essa vida de, uma palavrinha que pouco se fala hoje, consagração. Falta você colocar Deus no seu projeto, sempre dependendo dele, porque é isso que vai fazer diferença. Quando eu leio sobre esse episódio aqui da possessão, eu lembro de algum livro onde eu li um testemunho do falecido pastor John MacArthur, onde ele disse que no começo do ministério dele, ele tinha sido recém-empossado, foi ordenado pastor e na liderança da sua igreja, e disse que uma das noites ligaram para ele e disseram, pastor, tem um endemoniado aqui na igreja, só tem que vir aqui. E aí ele foi para lá e no caminho ele disse que assim, o que é que eu vou fazer, né? Novatão ali, né? Pastor recruta, o que é que eu vou fazer? E ele ia pensando em estratégias e sei lá, e aquele papirozinho, onde é que está aqui o capítulo de expulsar demônio, né? E foi interessante que ele disse que quando ele chegou lá, quando ele entrou no local onde estava lá o endemoniado e os diáconos ali, a liderança da igreja, quando ele entrou, ele disse que a pessoa endemoniada apontou para ele e disse, não, ele não. Não, ele não. E não queria nem que ele chegasse perto, né? E aí, claro, ele chegou e eles oraram e tal, e o demônio foi expulso. Mas interessante que ele diz que quando ele ouviu isso aí, no coração dele veio uma paz assim, não que ele se ensoberbecesse, que era o MacArthur que estava entrando,
mas que ele viu que o Senhor estava com ele. Ele viu que ele estava ali carregado da autoridade de Deus. Olha que interessante, né? Certamente, né, podemos aqui supor um homem com a vida consagrada, né, com sua vida de oração, com sua vida de dependência, com seus pecados tratados. Né? Não pode ser assim, eu vim aqui expulsar em nome do pastor John MacArthur, eu estou aqui, né? Em nome daquele aqui, um pastor MacArthur prega. Não, eu vou aqui fazer essa obra aqui em nome do Jesus que o pastor Joveci pregou domingo. Não, tem que ser a sua vida com Deus. É isso que vai te dar autoridade para essa vida piedosa. Então, no primeiro ponto, aí nós vimos uma vida piedosa, como ela deve ser cultivada, com oração e com doutrina. E agora, no ponto 2, estabelecendo uma vida ancorada. Você sabe o que é ancorado? Apoiada ali, ó, tem uma base. Tá, quando um navio chega no porto, né, o navio foi ancorado no porto. Ele foi fixado a algo que o deixa firme. Tá? Ou quando você diz assim, a minha fé está ancorada na palavra de Deus. Então, porque ela tem a palavra de Deus como base. Ancorar em Porto Seguro traz um alívio muito grande diante das adversidades e dos ataques doutrinários. O cristão precisa entender que sua esperança está resguardada no amor de Deus e na certeza do retorno de Jesus. Irmãos, muito importante aqui, queria que você prestasse atenção, como é importante a doutrina ali da imutabilidade de Deus. Nós temos um Deus que não muda, não vai mudar a regra do jogo. E isso te dá segurança para os seus momentos de ansiedade, de dúvidas. Você ir na palavra, escrita há milhares de anos, mas vai dizer, o que Deus falou aqui, ainda está valendo. Ele não volta atrás. Ele é um Deus que não é como nós, movido a paixões. Vocês já perceberam, por exemplo, que na mitologia grega, os deuses da mitologia grega são cheios totalmente diferente do Deus das Escrituras. Eles são cheios de paixões, é Deus vingativo, é Deus assassino. Né? Se você for ler a mitologia grega, você vai ver duas deusas, não sei se era Afrodite, outra que, brigando por alguma coisa, destruíram a cidade inteira. Né? Ou seja, os deuses da mitologia grega são nós com superpoderes, né? Só fazendo coisa errada. Mas o Deus das Escrituras não é assim. A sua palavra não muda, a sua promessa não caduca, e isso nos traz uma segurança tremenda para poder, como diz o nosso tema aí, seguir firme, sempre firmes. Como isso se aplica na prática, por exemplo? Né? Há 2 semanas, um dos meus filhos chegou para mim à noite, né, e disse assim, papai, eu tenho tanto medo de não ir para o céu. Pai, mas você é crente? Eu sou, pai, mas é porque... Eu pensei assim, que ele fica pensando nos pecados dele, né, nas coisas erradas que ele faz. E aí eu estava dizendo para ele assim, só um pouquinho. Eu disse para ele assim, filho, vamos ler Romanos 10:9. Abra aí. O que meu filho pôde encontrar em Romanos 10:9? Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é promessa. Né? Tome posse dessa promessa aqui. Isso não é promessa falsa de pastor fajuto, não. Isso é promessa bíblica. Então eu disse para ele, filho, nós somos chamados a andar pela fé e não pelos sentimentos. Eu entendo isso que você está passando. Eu, Petrônio, né, quando eu faço algo que desagrada a Deus, que eu fico arrasado depois dele, eu fico assim, poxa, como é que eu sou crente há tantos anos e fiz isso? Né? Como é que Deus me dá a oportunidade de servir como presbítero na igreja e eu posso fazer isso? Como é que eu tratei minha esposa aqui agora desse jeito, fui estúpido dessa forma e vou pregar domingo? E aí você vai se humilhar diante de Deus, reconhecer sua pequenez, reconhecer sua fraqueza e partir para a palavra de Deus e receber dele o consolo. Então eu disse para o meu filho, olha, o que importa não é o que você sente, é o que você crê. Você crê que Jesus é seu Salvador? Eu creio. Então, filho, é nisso que você deve se apegar e buscar viver uma vida santa, tá, gente? Não é uma desculpa aqui para banalizar o pecado, não. Mas então perceba que a âncora do meu filho tem que estar na palavra. Não nos sentimentos, nas paixões do coração dele. Porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração é acusador contra nós mesmos. Né? Então, quando a gente se ancora nisso, vai embora a ansiedade. Assim eu espero ter acontecido com ele, e depois ficou resolvido.
mas arrancou aquela angústia do coração dele de achar que vai entrar no céu pelas obras dele. Né? Agora nós vamos tratar outra questão, né? O que lhe deixou assim? Vamos conversar para tratar o pecado, tratar o que é tal. Mas o começo de tudo a sua justiça está em Cristo. A sua justiça é em Cristo. Não é o que você vai fazer por Deus, é o que Ele fez por você. Tá? A instrução dada por Judas ainda no 2.1, pode passar aí. Eu passei uma mais? Não, tá. Guardai-vos no amor de Deus, mantenham-se no amor de Deus pela NVI. Guardar-se no amor de Deus significa conservar-se, manter-se, perseverar e permanecer firme no Evangelho, que é a revelação plena do amor de Deus. O amor de Deus é derramado nos eleitos pelo próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, e nada pode nos separar desse amor. Outra promessa, né? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É Deus quem conduz o nosso coração ao seu amor e à constância em Cristo. Veja como a doutrina faz diferença. Ah, não é só uma teoria, não, é algo que vai te dar paz, de você não depender de si mesmo, tá? Guardar-se no amor de Deus é ser conservado pela graça do próprio Deus e exercitar o coração e a mente em plena confiança. Já que amar a Deus é a evidência de que Ele nos ama com amor eletivo, a segurança de que Deus te ama com amor eletivo não pode ser a base para o seu amor por Ele. O nosso amor por Ele que é a evidência da nossa eleição. É a nossa compreensão espiritual da glória completamente satisfatória deste Deus. Não é inicial gratidão por um benefício recebido, mas reconhecimento e prazer de que recebê-lo produziria irresistível gratidão. O reconhecimento e prazer estão ou deveriam estar, ao menos, de acordo com as Escrituras, imediatamente presentes com a certeza de que, de fato, Ele se entregou a nós para a satisfação eterna. Além de ser firmado no amor de Deus que não muda, nós também devemos ancorar a nossa vida na volta de Cristo, chamado parousia, né, a palavra grega para a vinda de Cristo. A certeza do retorno físico, visível e pessoal de Jesus Cristo deve ser a verdade que norteia o coração do cristão. Então perceba que são verdades que vão sustentar a nossa fé, que vão nos trazer paz, que vão tirar nossos olhos das dificuldades do dia a dia e colocar nossos olhos naquilo que é eterno e não muda. A segunda vida de Cristo é o retorno pessoal, visível, físico, de Jesus à terra para consumar a salvação do seu povo, para ser glorificado neles e para infligir vingança sobre aqueles que o desafiaram e ao evangelho da graça. Então perceba, um monte de doutrina está sendo falada aí, vários textos bíblicos, mostrando que para a gente ser firme e para seguir uma vida piedosa, nós devemos estar ancorados nas promessas de Deus, nessas promessas que não falham. Se as promessas de Deus falhassem, se fossem algo ao qual nós não podemos nos apegar, certamente teríamos uma vida miserável espiritualmente, que é a vida daquele que tenta alcançar a salvação pelo seu esforço. E às vezes a gente pensa que não, tem gente que pensa assim, não, só tem. Uma vez eu vi uma entrevista de um jogador famoso, né, um jogador famoso, já aposentado, ele dizendo assim, olha, eu não matei ninguém, eu não roubei, não sei o quê, então eu acho que Papai do Céu está de boa comigo e tem um lugarzinho para mim lá. E eu não sei também se vocês repararam, mas recentemente, numa entrevista não foi bem recente não, mas há alguns meses, eu vi um trecho de um discurso do Trump, falando com jornalistas, não era nem bem discurso, era ele falando com os jornalistas, e ele falava, eu vou parafrasear quando não lembro bem as palavras dele, que esse negócio dele tentar diminuir as guerras, né, acabar com guerras, acabar com o narcotráfico e tudo mais, eu acho que Deus vai gostar disso aí, que eu vou, mais ou menos assim, eu vou conseguir um lugar lá no céu, eu estou fazendo isso aqui, olha quantas vidas eu estou salvando. Interessante, né? Fazendo uma coisa boa, mas sem o entendimento do que realmente é necessário para estar lá. Porque não importa quão boas obras façamos, e devemos fazê-las, mas não são elas que vão nos justificar diante do Senhor. Porque o nosso pecado estraga com tudo. Tá? Mas veja como isso está na psique das pessoas. Né? E quem vem de uma tradição católica como eu venho, né, tem aquela história de pagar a promessa, né? Como você sempre tem algo a ter que devolver para Deus, algo ali, é meio que uma relação de barganha, né? Ah, eu alcancei uma graça, vou subir de joelho essa escada até não sei aonde e tal. Ah, eu alcancei uma graça, vou, sei lá, fazer determinado esforço físico, uma caminhada de 300 quilômetros e tudo mais. Sempre uma maneira de barganhar e de pagar a Deus aquilo que Ele fez por você. A boa notícia é, você não vai conseguir pagar
porque já foi pago por Cristo na cruz. E às vezes quando eu dizia isso para o meu pai, interessante, né? Meu pai dizia assim para mim: meu filho, isso não entra na minha cabeça, não. É só isso, é só isso. Não. O que é que eu preciso? Crer em Cristo, pai. Crer em Cristo como seu Salvador, e Ele vai fazer a obra na sua vida. Creia. Só isso. Só isso. Não. Talvez se eu passasse para ele um relatório mais complicadinho, né? Uma lista de mementos ali, faça isso, um monte de check ali. Ah, agora eu entendo. Mas se fosse, pai, o senhor está pobre, cego e nu. O senhor precisa só de Cristo, não tem nada para dar para ele. Não, isso aí também está fácil demais. Pois se agarre nisso. Não, não é assim não. Isso é interessante, né? As lutas no coração do homem e como vem arraigada aquela ideia de que nós temos que fazer por merecer, né? E não é assim que funciona. Vamos correr. Ponto 3. Não é tão socorrendo algumas pessoas. Isso aqui é bem interessante. Ó. Não é tão fácil perceber que Judas continua com seu sistema de tríade e apresenta 3 categorias de pessoas e a atitude para com cada uma. Eu vou ler aqui na nossa versão, tá? Que é o que ele orienta aqui, ó, o verso 22. Eita, eu saí aqui, peraí. Olhe na sua Bíblia aí, o verso 22 e 23. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. A ideia aqui, irmãos, são 3 grupos de pessoas. Tem aquelas o primeiro grupo, quando ele fala aí, aqueles que duvidam, seriam as pessoas que até simpatizam, querem ouvir o Evangelho. Elas estão com dúvida, mas elas querem ouvir, têm um coração aberto e tal. E que diz assim, as pessoas que realmente merecem essa compaixão. Né? A pessoa que diz, não, cara, me explica isso aí. Eu percebi isso com meu pai. Ele queria, não estava entrando, mas ele estava de boa vontade. Ele não estava só querendo disputar comigo, quem sabe mais, ou essas coisas da carne, não. Ele estava realmente querendo ouvir, querendo entender. Então, em Judas fala para a gente ter compaixão desses que duvidam. Aí vai piorando aqui a impiedade, que é o segundo grupo. Quando fala aí, a outros salvem arrebatando-os do fogo, aqui já é a ideia das pessoas mais mergulhadas na incredulidade, influenciadas pelo falso ensino. Então, realmente são aqueles que estão já muito envolvidos numa falsa doutrina, num caminho errado, e ela está muito mergulhada ali, é uma dificuldade maior para você conseguir apresentar o Evangelho e alcançá-la, porque ela já está influenciada pelo falso ensino. Né? Então é a pessoa que segue uma falsa doutrina com convicção. Não, eu entendo que é isso aqui. E esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo, que é quando ele fala, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, são os apóstatas convictos. Né? Merecem misericórdia, mas com cautela, porque são essas pessoas que muitas vezes você vai querer influenciar e você acaba influenciado. Então, há uma crescente aí no nível de problema. E para a gente socorrer essas pessoas, pessoal, nós vamos ver que é muito importante a gente ter sustância espiritual, né? Você tem que ter bagagem. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que ter vida com Deus. Porque quando você vai abordar e ajudar essas pessoas a saírem do erro, o que está acontecendo ali, na verdade, é uma grande batalha espiritual. Eu lembro no meu primeiro ano de convertido, né, aquela empolgação ali, mas muito ingênuo ainda, sem entender muitas coisas. E eu fui evangelizar um macumbeiro do meu trabalho. Né? E eu achei que estava dominado. Ah, doido, agora eu sou crente aqui, unção do santo e tal. Vou dar o show aqui, né? Rapaz, eu levei uma surra na minha conversa com esse cara. Ele sabia muito a Bíblia, muito mesmo. Pra você ver, né? E macumbeiro, era satanista mesmo, convicto, declarado, né? Estou falando mal dele não, tá? Ele se apresentava assim. E aí eu fui sem conhecimento da palavra, sem estar me fortalecendo nas escrituras e tal. Fui achando que o jogo estava dominado e levei um 7-1. Né? Por quê? Fui socorrer sem estar preparado na palavra, em uma vida de oração e dependência de Deus. Né? Só confiando no meu taco. Se você confia em si mesmo para isso, também você vai levar um 7-1. Porque lembre-se, a luta é contra potestades, né? A luta não é só contra carne e sangue. 3.1, os que estão com dúvida, o primeiro grupo, né? A expressão compaixão significa levar ajuda ao aflito. Passando mais para frente aí, ó, são aqueles que conhecem a verdade,
mas por insegurança doutrinária acaba aceitando alguns ensinamentos dos falsos mestres. Então eles conhecem a verdade, são o que eu chamo de simpatizantes do Evangelho, mas não tem tanta firmeza doutrinária, talvez ache que doutrina não é essas coisas todas, né? Para qualquer lugar, para qualquer igreja, está tudo certo. É bom que aqui fala de Jesus, né? Fala de Jesus e não olha nenhum dos outros aspectos. E uma boa estratégia para ajudar os vacilantes é a aproximação. Ou, dizendo de outra palavra aqui, eu gosto da palavra discipulado. Mesmo com ou recém-convertido ou descrente ali, porque não adianta às vezes você só falar. Muitas vezes é alguém com quem você tem que andar. E isso dá trabalho, irmãos. Por isso que a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Você tem que sair da sua rotina, você tem que sair da sua vidinha, tudo arrumadinho, para abrir espaço para alguém que precisa ouvir o Evangelho. É o nosso chamado, mas muitas vezes nós não queremos fazer. Eu lembrei agora de um colega que eu tenho, que é interessante, no nosso trabalho assim, a gente sempre percebe que ele ajuda você. Desde que essa ajuda ele não tem que sair muito do esquema dele. Né? Uma vez eu precisei de uma carona, pai, eu dou, mas eu vou passar na esquina tal hora. Rapaz, mas dá para tu entrar aqui para minha casa, é coisa de 150, não. Tal hora, então se eu estiver lá, ele faz o trabalho de abrir a porta para eu sentar no banco, mas se precisou sair mais do que isso aí, peraí, você está abusando da minha carona, né? Então, eu estou citando esse exemplo como analogia, porque às vezes a gente só quer ajudar e servir se estiver na nossa zona de conforto aqui. Tá? Isso aqui é o que eu gosto de fazer, eu gosto de tocar violão, então eu vou ajudar no louvor, eu amo violão. Não, mas agora a gente está precisando de alguém para, sei lá, limpar as cadeiras. Não. Peraí, né? O violão, conte comigo, mas cadeiras, tô com a dor nas costas aqui e tal. Então, esse não é o chamado, não é assim que se ajuda. Né? Precisa dessa aproximação. E muito interessante quando ele fala que um cristão maduro, olha aí, amadurecido e solidificado, precisa instruir e orientar aquele irmão que ainda está na dúvida. E eu acho que isso aqui, a gente como igreja, as igrejas onde eu passei de maneira geral, eu acho que isso aqui é difícil, a gente falha nisso aqui. Por exemplo, fala lá em Tito das irmãs mais velhas, orientar as mais novas, a amarem seus maridos, e está lá o texto lá, Tito capítulo 2. E me parece assim que isso não acontece muito nas igrejas. Às vezes tem irmãzinhas mais jovens que precisam de orientação com relação à vestimenta, né? Faz coisas sem maldade, mas precisa que a mais velha chegue e oriente. E a gente é muito milindrado na nossa geração, né? Aí vai que eu falo, ela fica com raiva de mim, né? Vai que eu falo e perde a amizade. E aí a gente deixa de abençoar a pessoa que precisa. Né? Então precisa ter os crentes mais maduros, ajudar aqueles que ainda estão no começo da caminhada, que ainda não entendem bem a doutrina. Porque você crê em Cristo e é salvo, mas depois você vai crescer e amadurecer na estatura de Cristo. Tá? Vamos seguir. Felipe Fontes faz um alerta para que o conhecimento, isso aqui é muito interessante, gente, não se torne um empecilho ao invés de uma bênção. O alerta vale também para o conhecimento bíblico. O pecado possui uma natureza pervertedora e que verificar se esse que é necessário. Não, vou dizer aqui da minha forma aqui. A ideia aqui, irmãos, é quando o conhecimento bíblico se torna para você uma fonte de arrogância. Tenha muito cuidado com essa casca de banana aqui, especialmente em épocas de redes sociais. Quando às vezes a gente entra no nosso Instagram, no nosso Face, né, para dar chicotada teológica. Agora eu vou pegar esses bandos de herege aí, né? E aí você começa a falar verdades, mas com uma postura muitas vezes sarcástica, com um tom soberbo, com um tom arrogante, que não vai cumprir o propósito de Deus para aquele que ouve. Nós não podemos deixar, como ele fala aqui nesse texto, nesse slide, que a dádiva, né, o dom de você aprender do Evangelho, por exemplo, a bênção de você estar numa igreja, que vai te capacitando, que dá as ferramentas de devocional, de pregação expositiva e tudo mais, você usar essa bênção para a sua vanglória. Para você pegar e dizer, a igreja do outro ali é muito fraquinha, mas a minha... Né, um tipo de postura que não é a postura que ele fala aqui de que você vai conseguir ajudar alguém com dúvidas. Ou que você vai para as redes sociais, como eu já vi situação, né, de debate nas redes sociais, desculpa, de debate nas redes sociais onde só serve para um atacar o outro, menosprezar a ignorância do outro e fugir totalmente do, como diz lá em Coríntios 8:1, do amor que edifica.
O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ah, então está querendo dizer que não precisamos de saber doutrinar, precisamos só de amor, vamos só amar, se abraçar aqui. Não. Você precisa da doutrina, como a gente vem falando isso desde o começo aqui dessa lição, que resulta em um amor verdadeiro, em um amor realmente sólido, em um amor fundamentado na palavra. Porque até esse negócio de amar, se não for do jeito como a Bíblia diz, e a gente colocar nosso dedo no meio, a gente vai amar de uma forma inadequada, de forma que muitas vezes não vai ser nem amor, né? Então, o ponto desse slide aí é que esse conhecimento bíblico deve nos levar a uma postura de humildade teológica, humildade na abordagem e realmente aquela paciência com aqueles que ainda estão na dúvida, né? Não ter uma postura de superioridade com esse miserável pecador que não entende a doutrina como eu entendo. Tá? Seguindo em frente, 3.2, resgatar aqueles que foram influenciados pelo falso ensino. Então esse é o segundo grupo, né? Como eu vinha falando. O primeiro grupo é o pessoal que está ali mais na dúvida, está querendo ouvir. Esse grupo aqui já está mais envolvido na falsa doutrina, né? Tomando a devida precaução de servir aos irmãos, compartilhando o conhecimento da palavra. Salvem outros, arrebatando-os do fogo, que era uma expressão proverbial significando resgatar alguém do perigo da destruição. Os cristãos devem aplicar esforços em favor daqueles que haviam sido influenciados pelo falso ensino. Naturalmente, só poderia ser feito mediante argumentações. Ó, você tem que ter substância aí. Ó. Você tem que saber argumentar, repreender, alertar, advertir, com o objetivo de esclarecer a mente e firmar os pés vacilantes. A exortação é para socorrer. E é papel de todo cristão, como eu falei. Não precisa esperar pelo pastor, pela liderança, né, pelo líder do GV, pelo líder de ministério. Né? Isso aqui é para todos nós que somos crentes. A oportunidade de estar sempre servindo e sempre refutando ali o erro. 3.3, finalizando esse ponto 3. Ser cauteloso com aqueles que abraçaram as práticas dos falsos mestres. Aqui é uma situação mais perigosa. Anunciar a verdade, mas com cautela para não cair nos mesmos erros. E isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente vai para influenciar e acaba sendo influenciado. Né? Se você olhar no final do verso 23, odiando até a roupa contaminada pela carne. Isso que é interessante, uma vez eu conversando com um irmão, a gente vai aprendendo as coisas, né? Esse irmão não queria comprar um carro de outra pessoa porque a outra pessoa era descrente. Ele, rapaz, aí ele citou isso aqui, por isso que eu me lembrei aqui. Eu quero até evitar, como é que é? Eu odiar até a roupa contaminada pela carne. Então o carro desceu, o cara andou por onde? Com esse carro aí, né? Esse carro está amaldiçoado. Né? Não é esse o sentido do texto, tá, irmão? Não é esse o sentido. Assim como uma doença pode passar pelas roupas sujas, a ideia é você evitar essa doença espiritual, você não ser influenciado pelo erro do outro. Você não ir pregar e acabar a pessoa pregando para você ali, e você, é mesmo, então estava errado aqui. A ideia é essa. Outra história interessante, rapaz, eu estou com o tempo correndo aqui contando história, os causos, né? Quando eu fui casar com a Paty, a gente comprando as coisas da casa, comprando é um verbo bem generoso que eu estou usando aqui, né? Mas tentando comprar as coisas da casa, ali, comer sim ali, né? Aí o que acontece? Ela tinha uma amiga, uma irmã de uma igreja neopentecostal. A irmã, ela casada já, né? Um casal muito legal. Só que o que acontece? Olha só, olha o caos. Eles, antes desse casal casar, eles, e ainda na igreja e tal, eles estavam tendo vida íntima, antes de casar, né? E nessa cama que eles já tinham comprado para o casamento. O que aconteceu? Numa dessas situações, eu não sei como foi, nem me interessa como foi, pegou fogo na cama. Tá? Rapaz, queimou umas pontinhas assim, umas pontinhas da cama, que aí apagaram, não sei o que e tal. Aí ela, comentando depois com a Paty, né? Pois é, Deus mandou um fogo consumidor, um anjo lá, não sei o que. Para apagar. Ela achou que era para tocar fogo. O que ela associou, né? Nós estamos em pecado, Deus está castigando. Traduzindo aqui. Aí a Paty, deixa eu ver essa tua cama. E foi lá no apartamento dela, o pessoal cheio da grana, a cama linda. A Paty, eu quero. Ela, dê misericórdia, Patrícia. Não, Paty, não, eu vou lhe dar uma maldição. Não, isso aqui tá, Paty. Não, eu vou orar aqui, está abençoado. Oramos, foi abençoado. Ficamos com essa cama até ir embora de Fortaleza. Hã? E deu 7 filhos, tá vendo? A cama estava abençoada. Foi por...
Então, gente, mandinga gospel, né? Mandinga. Aconteceu uma coisa aqui, foi algum anjão, passou voando e tocou fogo e tal. Mas interessante, realmente, eles estavam em pecado, sem dúvida. Mas aí a conclusão deles é que não bate com o ensino bíblico, né? Então, por que eu contei essa história aqui? Eu não lembro, mas voltando aqui. Né? Concluindo. A carne, valeu, Sérgio. Salvou aqui o link. Aqui. Corta essa parte aí, o Kaique. Concluindo sobre esse socorro, irmãos. A conclusão é: o crente precisa o crente precisa conhecer as Escrituras, amar de verdade e ter sabedoria e prudência. Né? Então, é conhecendo a verdade, amando da forma correta para ajudar quem está no erro, né? E agindo com sabedoria e prudência. Porque às vezes é muito fácil a gente, no desejo de apresentar a verdade e tirar a pessoa do erro, a gente querer fazer na nossa carne, né? Igual eu contei a história da senhorinha que foi receber o descrente na igreja. A irmã queria levar o pai dela e não conseguia. Se eu não contei, eu vou contar agora aqui. Queria levar o pai dela para a igreja e não conseguia, muitos anos. Aí num dia o pai dela aceitou. Vou lá para a tua igreja. E quem estava na recepção era uma senhorinha do fogo. Dessas bravas, assim, ela bem... Aí assim que o visitante chegou no portão, ela: você sabia que se morrer hoje você vai para o inferno? Rapaz, o cara já... Né? Então ela falou uma verdade, mas não foi uma abordagem sábia e prudente. Né? Você já chegar dando uma patada também, nem um extremo nem o outro. Né? Não é que nós vamos deixar de anunciar o evangelho, mas você tem que anunciar com sabedoria, tá? Com o contexto. Penúltimo ponto, ponto 4, compreendendo a segurança de Deus. A segurança sempre foi um assunto vital. Sua importância é mais crucial agora porque vivemos em dias de segurança mínima. E muitos não compreendem isso. O desejo de comunhão com Deus, o anseio pela glória de Deus e a intercessão em favor do avivamento parecem lânguidos. Lânguido aqui é abatido, né? Está querendo dizer que está havendo uma frieza aqui na igreja, né? Isso acontece quando a ênfase da igreja na felicidade terrena sobrepuja a convicção de que ela está peregrinando neste mundo em direção a Deus e à glória. Ou seja, é uma igreja que só olha para essa vida aqui debaixo do sol, né? Não entende o chamado eterno. A conclusão da epístola constitui uma nota de confirmação da segurança dos eleitos. Ele está falando do verso 24, tá? Do Deus que nos impede de cair e vai nos apresentar diante de sua glória sem mácula. Essa é a segurança. Segurança que faltava para o meu filho, entendeu? Naquela conversa, né? De entender que Deus está fazendo a obra na vida dele. Que ele pode confiar nas promessas, tá? A conclusão da epístola constitui uma nota de confirmação da segurança dos eleitos e como o Senhor é digno de receber todo louvor pela preservação dos salvos. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. A segurança que o salvo possui não é estabelecida em suas obras, mas na certeza da obra de Cristo e, consequentemente, na tranquilidade da garantia que o próprio Deus assegura. Né? Lá na frente, estou com vocês. Jesus está conosco. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, irmãos, a doutrina da soberania de Deus é uma das maiores bênçãos para a gente viver essa vida debaixo do sol. Né? Você realmente, estou falando da boca para fora, não, você confiar que Deus está no controle, tira muita ansiedade do teu coração. Quando tudo dá errado, quando aquela doença vem e aquele diagnóstico não some, e quando o desemprego vem, nessas horas é hora da gente exercer a nossa fé com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Eu gosto de falar assim, não adianta usar a fé só na hora de cantar louvor aqui. Né? Também usemos a fé. Mas a fé, ela é justamente para esses momentos de batalha. Né? Ela não é um cristalzinho, vou guardar minha fé aqui bem protegida, porque a fé é preciosa. Não, a fé é para você realmente utilizar nos momentos todos da sua vida, especialmente na adversidade. Aquela confiança de que Deus está no controle, aquela confiança de que Ele guarda a sua vida, de que você é ovelha dele e ninguém vai te tirar desse aprisco. Isso aí dá uma paz tremenda. Eu não sei como é que uma pessoa consegue viver achando que perde a salvação. Porque deve ser um terror e uma ansiedade tremendas. Hoje eu estou salvo, hoje eu não estou salvo. Pequei aqui, eita, se Jesus voltar agora eu estou frito. Vou logo me arrepender aqui, agora eu estou salvo. Então, tem Espírito Santo em você? Não tem. Tem, não tem. Tem. Uma coisa totalmente antibíblica, totalmente alheio ao ensino das Escrituras. Né? Uma vez que você é selado com o Espírito Santo, aquele selo ali, ninguém pode tirar o selo do rei. E isso
é que nos traz uma paz tremenda. Eu anotei aqui, descansar na soberania é o remédio para a ansiedade. 4.2, John Piper, em seu artigo, você continuará crente amanhã de manhã? A resposta bíblica é, Deus vai cuidar disso, para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ser apresentado com alegria triunfal, isto é, ser apresentado a Ele no final da caminhada, com garantia que os santos irão chegar, independente das dificuldades no trajeto da jornada. Só tem essa paz quem realmente confia na soberania do Senhor. Somente para aqueles para quem a soberania não é uma teoria, né, mas é realmente um Deus que está no controle mesmo quando tudo dá errado, aos nossos olhos. Né? Um Deus que está no controle mesmo quando as coisas não saem como eu quero. Essa é a postura do cristão. Eu queria que você abrisse em Filipenses 1:6, caminhando para a reta final aqui, tá, gente? Estou convencido, Filipenses 1:6, de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto é fantástico, né? É um texto para te dar paz. É outro texto que eu poderia ter lido para o meu filho na história que eu contei, né? Que o Senhor começou a obra e vai completar. Essa palavrinha usada aí para começou, ela só é usada aqui em Gálatas 3, ela se refere sempre à salvação. Tá? Então perceba, ele começou esse projeto e ele vai completar. Então o crente precisa ter essa convicção do final da jornada, como está escrito aí. Não sabemos o meio da história, mas já sabemos o final. E isso é o que deve trazer paz para o nosso coração. Como o tema do livro de Judas é o tema de batalha pela fé, é um tema sempre ali apologético, de defesa da fé cristã, e a nossa aula é seguir sempre firmes, você só vai entender isso aqui se você vive a sua vida cristã com essa confiança no Senhor, com essa paz que eu sinto em minha alma, que não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo o meu Senhor. Isso aqui o mundo não entende, tá, gente? Isso aqui, aquele que não é espiritual, ele não vai compreender essa paz aqui. Só aquele que realmente está em Cristo. Último ponto, ponto 5. Vê se tem a tabelinha aí. Tem não, né? Ah, tá aí. O último versículo é uma expressão de louvor a Deus, reconhecendo os seus atributos, chamado de doxologia. Doxa, glória, logos, palavra. Fosse uma palavra de glória, uma palavra de louvor, uma entoação de louvor a Deus. Aqui é um versículo interessante para depois você estudar na sua casa e ver assim, cada aspecto aqui dos atributos de Deus, né? Ele é único, tudo no verso 25. É Salvador, mediante Cristo, é nosso Senhor. Ele é digno de glória, majestade, império e soberania, o poder e autoridade, né? Antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Esse é o nosso Deus. Então, se nós confiamos na soberania desse Deus aqui, nós não vamos enfraquecer, fraquejar, nós não vamos ter incapacidade de ajudar os que estão na dúvida, muito pelo contrário, né? Nós vamos ser capacitados a servir e a fazer a defesa da nossa fé. Eu repito, irmãos, todos nós precisamos ter tal crescimento nas Escrituras, tal intimidade com Deus na palavra e na oração, de maneira que nós possamos estar prontos para responder à razão da nossa esperança, tá? Que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Concluindo, na vida cristã temos de exercer vigilância, esforço e busca. Na verdade, a consequência é que descansemos na certeza de que não somos deixados à nossa mercê neste combate de fé. Graças a Deus, se fosse depender de nós, o Deus que chamou é fiel para nos confirmar até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus completará a salvação que Ele começou, o texto que eu li aqui. Somos guardados pelo poder de Deus. Temos de lutar, pois somente os que perseveram serão salvos, não no sentido de que a salvação é conseguida por nós, tá, gente? E lutaremos porque Deus está agindo em nós para querermos e realizarmos a sua boa vontade. Aquilo que eu falei lá no começo, temos que lutar, fazer, não gosto da expressão fazer a nossa parte, mas nós somos chamados a batalhar pela fé, a se esforçar diligentemente numa vida de consagração, mas confiando que o Senhor é quem completa a obra. A epístola desafia o cristão a batalhar pela fé diante do falso ensino. É de vital importância reconhecer, identificar e refutar os falsos mestres,
com a consciência de que eles podem criar tumulto para desviar a atenção. Um fator igualmente importante é, isso que eu iluminei aqui, ó, não abandonar aquelas pessoas que ficam em dúvida, né? Nossa postura deve ser de ajudar, de humildemente buscar aquele que está com dificuldades na caminhada cristã. Inclusive, é como o caso da disciplina na igreja, né? Quando alguém está em pecado e é disciplinado, não é para ser abandonado, mas para que a pessoa se arrependa e volte à caminhada na fé. Então, o propósito é sempre esse, é de resgatar, não é de enxotar ovelhas problemáticas. Muito pelo contrário, é de resgatar ovelhas que precisam da ajuda. No caso aqui, resgatar pessoas que estão em dúvida, socorrendo das garras do engano, na esperança e certeza de que Deus guarda seu povo diante da caminhada. Toda honra e glória tributamos a Deus. Amém. Finalmente, aplicaçõezinhas rápidas aqui. A piedade, quando cultivada, traz crescente comunhão com Deus, fortalecendo e encorajando o cristão a andar com Cristo. Nós precisamos ter vidas piedosas, irmãos. É totalmente incoerente, eu já passei por situações assim, de ver pessoas, às vezes, dentro da igreja, mas que tem um linguajar sujo, pessoa desbocada, pessoa tem brincadeiras pesadas, coisas que nada tem a ver com a vida piedosa, né? Isso não convém ao povo de Deus. Nosso chamado é para andar de uma forma piedosa. Nossa identidade está fundamentada no que Deus fez por nós. Outra coisa muito importante, para você não cair no legalismo, que é achar que é que você que tem que fazer algo por Deus. Quando nós servimos na igreja, quando nós nos dedicamos e nos gastamos na igreja, é como uma gratidão pelo que Deus fez por nós. Não é para alcançar um favor de Deus, porque com Deus não se barganha. Terceira aplicação, como eu falei aqui, ó, toda a igreja, não apenas pastores, conselho, liderança e tal, deve estar preparada para batalhar. Esse chamado é para você crescer, tá? Para você se apegar à palavra, para você se apegar à oração. Como a igreja ganha, o corpo ganha quando cada membro entende isso aqui e busca viver isso aqui, né? Batalhar contra impostores que proclamam a fé falsificada. Penúltimo ponto da aplicação, a tarefa da igreja é de se esforçar para apresentar todos perfeitos em Cristo, não apenas os fortes. Encoraje as ovelhas mais fracas, apontando-lhes a verdade do Evangelho. Por isso também é importante viver igreja. Não acredite nessa historinha do desigrejado. Não, eu sou crente, mas eu não preciso dessa igreja. A igreja é a invenção dos homens. Onde está na Bíblia que tem que ter comunidade batista videira? Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Então, igreja local é coisa de homens, como eu já ouvi. Mentira. A igreja é projeto de Deus. Você vai para as cartas do Novo Testamento, você já vê a igreja sendo formada, você vê a instituição de liderança, pastores, diáconos, tal. Então, você vê a igreja funcionando. É um projeto de Deus e é a maneira como nós vamos crescer, se fortalecer, é viver da igreja. Pode ter certeza, quando alguém se afasta do convívio, de maneira abrupta e logo por muito tempo, geralmente tem problema. Porque quando a gente tem problemas, quando a gente está em pecado, a gente não quer estar no meio do corpo, para jogar luz em nós, não. Toda situação que a gente passa assim, de gente que abandona a fé, ou que sai aqui da igreja e tudo, geralmente tem essa história aí. A pessoa está endurecida, está em pecado, ela começa, não quer mais estar nem na igreja, então começa a falar mal da igreja. Que não presta isso, não presta aquilo, não sei o quê, o pastor é isso, o outro é aquilo, e linguarudo se queixando. Mas geralmente por causa de pecado. Então, como é importante isso aqui, essa vida em comunidade. E finalmente, o Deus do Novo Testamento não é diferente do Deus do Antigo Testamento. Ele é imutável. Agir como se Deus fosse mal no Velho Testamento, mas bonzinho no... Isso aqui é uma besteirada, né? É simplesmente equivocado. O julgamento virá, a eternidade está no balanço de Deus, não se zomba. Isso aqui, essa crítica acontece demais, né? De achar que o Deus do Antigo Testamento é outro Deus. Ah, não é o Deus gracioso, não. Aí você vai para as Escrituras, vai examinar, vai ver a obra de Deus ali no Antigo Testamento, você vê um Deus profundamente gracioso, um Deus de novas oportunidades para o povo de Israel, um Deus que manda profetas para tirar o povo do erro. Aí não tem esse deusão mal que eles colocam aqui, não. Irmãos, assim a gente encerra, após 16 lições, nosso tema de pequenas cartas, grandes verdades, um título muito boa sacada, né? Que é realmente cartas pequenas, mas com ensino tão proveitoso e tão importante para a igreja. O senhor quer dar uma palavra final aqui, pastor? Então vamos orar encerrando e eu passo a palavra aqui para o pastor. Obrigado, Senhor Deus, pelo nosso tempo aqui na Tua Palavra. Obrigado pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, a batalharmos diligentemente pela fé,
a sermos arautos do Evangelho, a vivermos uma vida consagrada a Ti, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de quem busca fazer a Tua vontade. Nos capacita e obrigado por esse tempo precioso. Em nome de Jesus, amém.